Bom dia, pessoal. Iniciando a nossa discussão de hoje, tá? Sobre as estruturas do direito. Tivemos aí a pergunta, ou colocação, né? Crítica totalmente plausível e procedente do Matheus Henrique, sobre o posicionamento relativo à pena de morte, né? Então, assim, a questão da pena de morte a gente tem que analisar com bastante cautela, porque nós uma pena excessiva, né, ela deveria inibir a prática desse ato para que não tenha essa pena excessiva. Isso é bem lógico. Pelo menos dentro da lógica de Hans Kelsen, na sua teoria pura do direito, que nós vamos aprofundar hoje e tem tudo a ver com nossa disciplina, porque nós estamos tratando aí do positivismo propriamente dito, o direito escrito propriamente dito, né? Então, assim, deve ser analisado com bastante cautela, porque quem concorda e quem não concorda tem seus fundamentos, né, e seus princípios. Isso é de fundamental importância, né? Será que uma norma tão agressiva, né, que me poderia levar a retirar a vida de alguém, né, mesmo esse alguém tendo praticado um ato, o extremo, né, quase sempre quando uma pessoa A tira a vida de uma pessoa B, certo? E essa pessoa A seria punida com a mesma, perdendo, evidentemente, a sua vida, ou seja, seria a pena de morte. Temos que analisar exatamente isso, né? Por que isso ocorreu? Por que essa prática desse ato que levou esse ato negativo inicial, que tirou a vida de outra pessoa, foi praticado? Aí a gente tem que analisar, evidentemente, todo um contexto social, todo um contexto de sociedade, analisar, evidentemente, toda uma questão de evolução dessa sociedade, como eu tinha falado antes do início da nossa gravação, evolução dessa sociedade. Será que o Brasil está preparado o suficiente para a aplicação de determinados direitos, né? Se nós analisarmos com países europeus, né, escandinavos, etc. e tal, onde tem um nível de consciência da população elevadíssimo, e aí, quando eu digo nível de consciência da população elevadíssimo, como, por exemplo, não jogar lixo na rua, isso é um nível de educação, né, de evolução da sociedade, de conscientização bastante significativo, certo? E, logicamente, inibe-se a prática de determinados atos. Muitas pessoas não praticam atos negativos, né? Nós sabemos disso, que há países com esse nível de evolução, certo? Será que o Brasil está preparado para isso? Essa é a grande mote, essa é a grande questão, né? E esse sistema da pena de morte deu certo em outros países? Temos que analisar, temos que ver isso com bastante cautela, certo? É a mesma coisa, Matheus e demais colegas, da urna eletrônica, né? Nenhum país evoluído de primeiro mundo que existe nesse planeta utiliza, mas o Brasil considera totalmente inacessível, né? Impossível de fraude. Então, tem que ser analisado com bastante cautela tudo isso aí, certo? Então, tudo é uma questão de verificar. Na verdade, muitas coisas a gente interpreta, pode estar errado, né? Quando não acontece com a gente, né? Então, é muito comum o ser humano, às vezes, julgar o outro, não é verdade, Matheus? Julgar o outro ou avaliar um contexto, tem que ser resiliente, né? Tem que ser resiliente, né? Você se colocar no local do lugar do outro, compreender que uma ação praticada é muito difícil de ser restaurada, ela pode ser reajustada, mas restaurada 100% ela não é. Então, tudo isso tem que ser analisado, né? Tudo isso tem que ser analisado. E é importante essa colocação do Matheus sobre a questão da pena de morte, que nos levam que crimes poderiam levar à pena de morte? Né? Que crimes poderiam levar à pena de morte? Seria tirar a vida de outra pessoa, poderia levar à pena de morte? Poderia ser isso. Mas também nós temos que ter muita cautela, porque o legislador pode proporcionar várias interpretações, Matheus e demais colegas, porque você diz assim, o que é tirar a vida de uma pessoa? O que seria tirar a vida de uma pessoa, propriamente dito? Seria
de pronto você ceifar a vida daquela pessoa, ou será que, né, exato, Mateus, é necessário, ou será que várias situações e condicionantes poderiam levar a tirar a vida de uma pessoa? Por exemplo, vou dar um exemplo. A corrupção na saúde. A corrupção na saúde, desvio de dinheiro que poderiam salvar a vida, não seria possivelmente um motivo que poderia levar a uma pena de morte? Não seria matar alguém de forma indireta? Olha só que coisa interessante. Olha só que coisa interessante. Então, a gente tem que ter bastante cautela. Aí eu vou no calcanhar de Aquiles de vocês, administradoras e administradores de empresas. A sonegação de tributos, a sonegação fiscal, o jeitinho, se dá bem. Será que a sonegação, o tributo é recolhido das empresas, que vai para o Estado, que é a saúde, na educação, etc. e tal, então vai e volta, pelo menos na teoria, como tem que ser, certo? Será que indiretamente isso também não poderia ser um possível requisito para uma pena de morte? Olha só, nós estamos, evidentemente, sendo críticos, avaliando os contextos, não é verdade? Vocês estão me entendendo? Então, assim, tem que ter muito cuidado, né? E aí eu disse, pessoal, a princípio eu acho que seria interessante a pena de morte, mas vamos ter cautela, vamos avaliar, ter cuidado com os requisitos para levar para essa possível pena de morte. Entende, Matheus? Então, até que ponto isso ocorre, né? E o que é interessante é exatamente isso, né? Linkando a pergunta do Matheus a exatamente ao nosso conteúdo e da importância que é nós conhecermos, vocês, administradoras e administradores de empresa, conhecer pelo menos direitos e situações básicas, estruturas jurídicas necessárias e básicas, para que a gente tenha essa visão crítica, esse posicionamento crítico na execução dos atos de vocês como administradores e administradores, né? Então, é de fundamental importância essa discussão desse contexto. E tem tudo a ver com o nosso conteúdo de hoje, porque nós vamos discutir, e estamos discutindo, isso nada mais é do que uma construção de poderes, certo? Nada mais é do que uma relação de poderes, né? Como uma fonte do direito, como situação que pode levar a termos um direito ou não, né? Dentro dessa perspectiva. Então, isso é importante, né? Analisar. Por isso que é importante a nossa discussão de estrutura jurídica dentro dessa perspectiva, né? O que é uma perspectiva? Uma perspectiva é um posicionamento que você, evidentemente, mantém uma inter-relação com outros posicionamentos. Você tem uma perspectiva sobre uma determinada visão, dentre várias outras visões ou perspectivas. Quando a gente, evidentemente, busca a ruptura dessas perspectivas, criando algo que passa a ser observado por todos, né? Isso é um detalhe fundamental, né? Que você teve a possibilidade de transformar aquele direito, aquela ideia. Né? Então, tem todas essas discussões dentro desse contexto, né? A nossa disciplina, pessoal, é evidentemente subjetiva, fiquem tranquilos, né? Temos que fazer avaliações, porque temos que fazer, então eu sou uma pessoa bem tranquila, porque a ideia é exatamente fazer a gente pensar, né? Pensar, vocês como administradoras e administradores, né? Analisar os atos de vocês praticados, até onde pode ir dentro do direito, né? Então, a gente tem que manter essas discussões extremamente necessárias. Diga lá, Matheus. Professor, o senhor citou num exemplo aí a respeito das urnas eletrônicas, né? Aí eu coloquei no chat aí o que é que o senhor pensa sobre... tem aqui mesmo, tá aqui em cima. Sobre o voto impresso, que foi descartado, né, e tudo. Não, foi descartado entre aspas, porque foi votado contra, mas com certeza o presidente não vai desistir no caso. O que é que o senhor acha? Não, na verdade, no nosso sistema democrático de direito, ele não tem a questão de desistir, ele vai cumprir. Ele não... Montesquieu, na sua teoria, como vocês sabem, né, a lei dos pesos e contrapesos, executivo, legislativo e judiciário, eu até fizemos uma discussão sobre isso,
ele tem que cumprir. Quem constrói as leis, quem legisla é o legislativo. O legislativo negou, continuará o voto como está. Ele não pode praticar um ato impositivo de exigir isso por ele ser executivo. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer por causa do nosso sistema jurídico e em função do nosso Estado democrático de direito, né? No que pese aos pensamentos contrários, tá? Isso aí é tranquilo. O que eu vejo, Matheus e demais colegas, foi uma grande oportunidade que a população perdeu de ter uma certeza do seu voto, tá? Porque o voto impresso, na verdade, não é que ia voltar as cédulas antigas de papel, não é isso. A gente ia voltar novamente, normalmente na urna eletrônica. Na urna eletrônica, o que iria cair era um comprovante. Pessoal, se você faz uma transferência no banco, tu tem um comprovante. Se a gente pratica uma contravenção penal fazendo o jogo do bicho, tu vai exigir o teu comprovantezinho, aquela bulazinha. Entendeu? Pelo amor de Deus. Eu acho que a população perdeu com isso de ter a certeza. Então, o negócio é porque existe uma briga política, não pensaram na população. Meu pensamento, eu posso ter meu pensamento, meu posicionamento pessoal, vocês podem pôr, é importante. Quem tiver um pensamento diverso, show de bola. É para isso que estamos aqui. Nós estamos numa academia de ensino, numa universidade. Nós estamos aqui para pensar. Nós estamos aqui para dialogar, pessoal. Nós estamos aqui para dialogar. Deixa eu só colocar aqui meu quadro aqui. Se tivesse na sala de aula, a gente escreveria no quadro. Deixa eu só compartilhar aqui. Nós estamos aqui para me escrever. Nós estamos aqui, pessoal, para dialogar, pessoal. Certo? Então, o que é isso? Nós somos duas razões, duas razões que vêm e elas debatem, discutem. Temos um personagem com seu posicionamento, certo? Com sua posição, com sua colocação, com sua possível razão, e temos a mesma coisa aqui, sua possível razão. Então, no diálogo, nesse embate positivo, isso é academia, isso é universidade, isso é academia, pessoal. Academia não é academia de matar, academia, eu falo academia de ensino, academia de nível superior, academia de intelectuais. Quando eu digo que vocês fazem parte de um diminuto e seleto grupo de pessoas que estão cursando um nível superior, porque existem milhões e milhões que não alcançaram, pessoal. Vocês estão no meu nível, certo? Logo, nós somos colegas, seremos colegas de nível superior, bacharel, eu sou bacharel em Direito, vocês bacharel em Administração, certo? Então é isso. Então, duas razões. Quando uma possível razão no diálogo, embate, ou um argumenta e você se convence, ou vice-versa, ou nós construímos um novo conhecimento, uma nova possibilidade. Uma nova possibilidade. Possibilidade. Tá? Então, é isso que nós estamos aqui, é para isso que existe a academia, tá? Então, nessa questão aí da urna eletrônica, é uma questão de ordem legal, o nosso sistema é positivista, o nosso sistema, ele tem muito da teoria pura do direito, eu gosto de ser um pouco crítico de Hans Kelsen, da teoria pura do direito, de tudo escrito, com a teoria justnaturalista, certo? Que é a questão do direito natural, propriamente dito, eu sou um pouco crítico entre os dois. Eu diria que eu nem sou um positivista, nem um justnaturalista extremo, eu diria que eu sou um legalista com tendências justnaturalistas. Tá? A legalidade deve ser respeitada, mas também tem que ser analisado a situação concreta e o caso concreto de possível direito natural. A vida é a vida, a liberdade é a liberdade. A liberdade nossa das redes sociais deve ser preservada, tá? Se está ocorrendo coisas, a população tem que ficar atenta, tá?
Então, isso, entende, Matheus? E demais colegas. Eu acho, como eu disse, como você perguntou, você colocou, a população perdeu, sim, a grande oportunidade de ter a certeza do seu voto. Certeza do seu voto, tá? Certeza do seu voto. Mas, vamos, né? Mas tudo isso que é interessante, pessoal, ele e são as relações voltadas para o poder, né? O poder propriamente dito. Esse poder ele que movimenta a máquina, esse poder que movimenta a política, esse poder que acaba, muitas das vezes, corrompendo as pessoas propriamente ditas, né? Corrompendo as pessoas propriamente ditas. Né? E o que são essas relações de poder, né? Essas relações de poder propriamente dito, né? Ela quase sempre ocorre quando você quer algo, né? E essa outra pessoa tem esse algo, e há, evidentemente, esse possível embate, e aí nós temos a construção dessa relação de poder. Tá? Do ponto de vista jurídico, a inquietação da população, aquele desejo de determinadas pessoas ou grupos de praticar um ato, mas um outro grupo ele é contrário a esse ato. Então, esse meio, essa inquietação, faz com que surja uma norma para regular e pacificar essa sociedade. Isso é um direito, é um conceito de direito, certo? Então, nós temos uma relação de poder de dois grupos que se chocam no posicionamento. Não estou falando de nada de agressividade, eu não posso partir do pressuposto dos vandalismos, como você tocar fogo e pichar a estátua de Pedro Alves Cabral. Isso é um crime, na minha perspectiva, certo? E está tipificado no Código Penal. Aí você vir me dizer, me convencer, não, isso é um ato de liberdade. O que, mano? Liberdade do quê? Você está brincando comigo, é? E liberdade? Liberdade de quê? Liberdade é você reivindicar atos pacíficos, pressionar os seus deputados, seus representantes, para, olha, esse projeto de lei, nós não concordamos. Qual o seu posicionamento? É favorável? Beleza, pois eu vou tirar você, que você trabalha para mim, rapaz. Você trabalha para nós, povo, nas próximas eleições eu vou te tirar. Porque nós entendemos, a maioria da população, que isso não é bom para nós, povo. Certo? Entende? Então, assim, não é assim que funciona o sistema, não é assim que funciona o sistema. Na minha idade, vocês têm toda a liberdade de pensar posicionamento diverso e deve ter, caso tenha. Isso faz parte da construção do conhecimento. Tá? Como eu disse, nós estamos num diálogo contínuo, doutor e doutora. Estamos num diálogo contínuo. Então, essas relações de poder surgem desse embate, né? Deixa eu pegar aqui o azulzinho. Surge desse embate, né? De algum querer algo, outro querer outro, um embate, surge essa relação, certo? Logicamente que essa questão dessas relações de poder tem muito dessa construção propriamente dita, dessa vontade, tem muito de Michel Foucault, né? Michel Foucault, certo? Tem muito de Foucault. O Foucault tem umas ideias, eu vou trazer outras visões também, pessoal, tranquilamente, mas é porque ele traz para a gente essa relação social, e eu acho interessante a determinado ponto, no entanto, quase sempre há uma possível imposição, né? É igual, pessoal, vocês aí que fizeram vestibular, passaram, estudaram muito isso, né? Pelo menos, eu vou colocar esse posicionamento independente de qualquer coisa, né? E vocês estudaram muito essa questão do senhor de engenho antigo, né? Senhor de engenho versus da senzala, não é isso? Vocês sabem isso. Nós estamos falando de história, pessoal. E aí de uma análise crítica, né? Certo? E você quer dizer, quem era a senzala? A senzala eram os negros? Eram os negros? Eram os pobres? Eram os pobres? Pessoal,
Sim. Não, não, vamos fazer uma análise crítica. A senzala ou aqueles que eram dominados, são aqueles que são dominados. São aqueles que são dominados. Pessoal, olhem historicamente. Vocês acham que quem comandava, quem era a família imperial alemã, eram os brancos de olhos azuis? Era não, doutor e doutora. Era não. Era não. Entendeu? Eram as pessoas que não tinham essas características. Eram os que dominavam a Alemanha. Estou falando de primórdios, pelo amor de Deus. Estou falando da Segunda Guerra para cá, não. E Hitler, não, de jeito nenhum. Certo? Não estou falando disso, não. E o que é que aconteceu historicamente, pessoal? Historicamente, vocês sabem que quando alguém dá aspas, no tempo do Senhor de Engenho, aspas, da senzala, tinha um poder. O que acontecia quando eles tinham poder? Eles subjugavam estes daqui, doutor e doutora. Isso é claro que é verdade. Quando tinha uma pessoa, uma liderança nessa senzala, que tinha um poder concedido por este subjugava o capitão do mato. Você está querendo me dizer que ele era um senhor de engenho? Não, não era. Tá? Então, essas relações de poder a gente tem que analisar com bastante cautela para surgir uma norma, uma imposição. Tá? E há um jargão que sempre dizia que o sonho da senzala era ser senhor de engenho. E quando conseguia ser senhor de engenho, praticava os mesmos atos do senhor de engenho. Então, você vem me dizer que tem algo a ver com a cor da pele, porque é isso, porque é aquilo, pelo amor de Deus. Eu não entra, doutores e doutoras, não entra a simples percepção de que há um possível preconceito. Já falei preconceito. Preconceito? Como assim? Preconceito de quê? Da cor da pele? Como assim? Por quê? Eu estou vendo um ser humano. Uma pessoa branca. Eu estou vendo um ser humano. Não, às vezes é tão inaceitável um animal que foi denominado de humano, dizer, olha, fulano de tal, a cor da pele, fulano de tal, mendigo. Não podemos ter essa mentalidade pequena, não. Não, certo? Nós somos humanos, tá? Não, a mentalidade crítica, né, sobre as populações, sobre as relações de poder, certo? Não, relação de poder é você ter o controle da outra pessoa, independente de qualquer coisa. Mas você está querendo me dizer que na Alemanha não tem mendigo branco de olhos azuis? Brincadeira, né? Você está querendo me dizer que nos Estados Unidos também não existe mendigo branco de olhos azuis? Brincadeira, né? Brincadeira, porque tem sim. Você vai me dizer que, por exemplo, aqui na Argentina, a Argentina é um país fantástico, fiz alguns cursos lá, passei uns 5, 6 anos, indo 2 anos lá na Argentina, e outros fazendo um curso lá, e na Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, e você, tudo bem que a Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires fica na Recoleta, um bairro nobre, de uma infraestrutura clássica europeia, com seus mausoléus, o cemitério da Recoleta é um museu. Está lá a Eva Peron e todo o Azambuja, etc., grandes personalidades do passado, certo? A Argentina, ela é muito... Há um ditado que diz o seguinte, que eles são descendentes de espanhóis, mas querem ser ingleses. Querem ser ingleses. E comportam-se como os franceses. Olha só que interessante. Né?
Adoro a Argentina, né? Apesar dos pesares atualmente, né? Aqui entre nós. Então, um país fantástico. Aí quando você desce, vai lá para Corrientes, que é a principal, aí começa a entrar nos bairros mais afastados, aí você não vai encontrar aquelas pessoas com características físicas espanholas e europeias fazendo como mendigo. Existe mais, rapaz. Existe mais. Então, essas relações de poder tem que ser dadas com bastante cautela, né? Então, a gente vê que o Estado ele não detém, né, essa única fonte do poder político, né, considerando que há relações de poder de âmbito social. Nessa perspectiva, eu concordo com Foucault. Eu não concordo quando ele há uma possível imposição dessa questão social e transformar-se num possível ditador, aspas, ou seja, como se a senzala virasse senhor de engenho e passasse a querer subjugar, certo? E subestimar a inteligência das pessoas. Esse é o grande ponto, né? Certo? É o grande ponto que eu não concordo, e aí eu posso não concordar, não sou obrigado. Não obrigado. Vocês vão estudar em muitas teorias da administração, tá? Modelos de Chiavenato, modelos de Peter Drucker, e etc, tá? Mas, pessoal, aí você pegou um modelo de gestão defendido por Chiavenato. Aí você, então, assumiu a presidência de uma empresa, e digo, opa, vou fazer o seguinte, vou pegar aqui esse modelo de Chiavenato e vou aplicar aqui na minha empresa. Vai dar certo? Vai dar certo. Vocês acham que vai dar certo? O que vocês acham? Boa pergunta. Vocês acham que daria certo? Você pegar um modelozinho de Chiavenato e aplicar na tua empresa, que você é presidente? Quando você entra numa empresa, você tem que analisar qual é o produto, qual é o serviço, qual é a abrangência dela, analisar a estrutura física de pessoal e, dentre todos esses importantes fatores, a cultura organizacional. A cultura organizacional, certo? A cultura organizacional. Aí, então, você pode ter noções de como, evidentemente, construir todo esse plano, teorias, né, de Chiavenato, etc, tal. Beleza. Agora, você vai construir a sua estratégia de ação, o seu plano de ação, de acordo com o que é a empresa. Né? Agora, você pegar um negócio, isso é um pensamento diferente. Eu discordo. Tem que pegar um professor que venha com essa conversa numa discussão aí, numa mesa redonda, etc. Eu não vou concordar, não digo a minha nada. Não tenho mais, depois de tantas décadas de estudo e de leitura, não tenho mais tempo para estar sendo alienado por aquilo que eu não concordo. De jeito nenhum. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. É a mesma coisa, pessoal. Eu estava numa discussão no diálogo, tá, pessoal? Num diálogo com os alunos da administração pública da Federal aqui, do Cariri. Olha só que coisa interessante. Eu estava lá, Luciano Esmeralda estava lá. E Luciano escutando. Sou professor da Unileão, além dessa disciplina de estrutura de direito tributário. Aí, lá vem aquele pessoal da administração pública com aquelas ideologias e tal, e o professor corroborando e tal. Eu disse, não, que o Estado tem que ser social, que o Estado tem que promover isso, aquilo outro, o Estado tem que promover tal, tudo, tá. Saúde, educação, desenvolver, empreender, criar riqueza, etc. Tal. Aí eu digo, levantei a mão, digo, sim, mas eu só tenho uma pergunta aqui agora, nessa mesa redonda aqui, nesse workshop. O Estado vai tirar dinheiro de onde para fazer isso aí? Eu fiz a seguinte pergunta, para matar logo, matar no bom sentido.
Diga aí, o Estado vai tirar dinheiro de onde mesmo, hein? Ficaram calados. Não, o Estado vai promover que tem dinheiro e não tinha. Onde, meu amigo? Dinheiro de onde? Diga aí. Vocês da administração pública, da UFCM, não, me convença que onde é que o Estado vai dar dinheiro. Se você me convencer, eu digo, não, mas tem os impostos. Como? É? Os impostos. Agora eu vou fazer outra pergunta. E os impostos vêm de onde? Aqui tá só travando. Aqui já travou. Não, agora tá travado aqui também, mas no geral tá só travando também. Pessoal, perdão aqui, viu? Mas isso acontece. Vocês estão me ouvindo agora? Na, Por enquanto tá. Está me ouvindo agora? Beleza, Maria Luísa. Agora sim. Só me recordo. Desculpa aí, pessoal, isso acontece, vocês sabem disso. Porque eu me empolgo nas coisas. Na discussão entre os alunos da Federal de Administração Pública, em que ponto que eu falei que vocês pegaram aí? Só me recorda aí, alguém aí, o Matheus, ou seja, alguém. Bom, pessoal, recapitulando, né? Eu estava na discussão, no diálogo com o pessoal da administração pública e o pessoal dizendo que o Estado tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que isso, ou seja, tem que ser um Estado pai, paternalista, como a gente chama. E vem de onde, meu amigo? Não, Estado, mas me diga, vem de onde? Um povo que paga os impostos, os tributos. Ah, beleza. E o povo paga os tributos de onde? E quem mais? As empresas. Empresa de onde? Estatal do privada? Privada. Peraí, pessoal da administração pública. Vocês estão me dizendo que o Estado tem que dar tudo, no entanto, ele tem que pegar o dinheiro, o povo, as empresas privadas. Vão desenvolver as empresas privadas, não? Claro, não. Eu quero dizer o quê? Contra fatos, não há argumento. Ou você, da administração pública, está querendo me dizer que o Estado vai fabricar dinheiro. Não, se for fabricar dinheiro, é o fim de um país. Aí é a Venezuela aí. Fabricar dinheiro implica recessão, implica inflação, um desastre. Um desastre. Tá? Agora não me vem. Pessoal, aí eu disse, ó, quem desenvolve um país necessariamente são as empresas privadas, são vocês, administradores de empresa, pessoal. Vocês. Vocês é que vão promover a riqueza da empresa e do país. É que vão recolher os tributos. Certo? Então, assim, o pessoal tem que ter muito cuidado nesse discurso fácil, né, pessoal? Vocês podem discordar plenamente, não há nenhum problema. O discurso fácil é um discurso. Não estou ouvindo, Matheus, pode falar. Professor, eu também tenho o mesmo pensamento do senhor, porque, assim, a empresa, vamos supor, pretende fazer uma determinada ação, né, vamos supor, implantar alguma coisa. Mas, primeiro, sempre, né, tem que acontecer, você tem que analisar, como é que eu posso dizer,
minuciosamente como é que tá o caixa e tudo, para aí sim você conseguir fazer, né? Não, vamos supor, só dizer, vou fazer e tudo e, vamos supor, não tem renda suficiente, não tem extrato suficiente e depois você vai perceber lá na frente, fiquei no prejuízo, né? Tem que analisar direitinho, né? Exatamente, exatamente. Então, são situações que a gente tem que ter essa discussão crítica, pessoal, que nós estamos tendo. Então, tendo essa discussão crítica dentro dessa perspectiva, né? E para isso, pessoal, eu trago somente, bem rapidamente, alguns posicionamentos. Como, por exemplo, nós temos Carl Schmitt, que a visão dele, né, sobre essa questão das relações de poder, né, ela é uma visão bastante radical do direito. São pensadores, tá? Carl Schmitt. Certo? Para ele, o poder está na mão do soberano, né? Ele é que diz as regras, né? Então, ele é superior, o soberano é quem decide sobre o estado de exceção. Espera aí, pessoal, vou compartilhar novamente. Então, ele é que diz sobre esse estado de exceção, propriamente dito, né? Então, isso é a visão de Carl Schmitt. Beleza agora? Estão vendo, pessoal? Está vendo aí? Agora sim, agora sim. Beleza. Então, Carl Schmitt são alguns pensadores, pessoal. O que eles entendem sobre essas relações de poder? Carl Schmitt diz exatamente que ele é radical, ele acha que o poder, esse direito, essa norma, deve surgir de uma pessoa suprema, porque, em tese, ele entende que esse supremo é que saberia o que é melhor para a sua população. A gente vê isso muito no tempo das realezas, etc. e tal, certo? Que foge, evidentemente, ao atual Estado de Direito, mas é um pensamento que nos possibilita discutir, evidentemente, sobre a construção dessa relação de poder. Né? Deixa eu ver aqui, só não chegar no limite, deixa eu ver aqui. Pronto. Temos aqui Carnelucci, é um grande teórico da área do direito. Né? Ele traz dentro do seu livro, né, em seu livro, Teoria Geral do Direito, ele contrapõe a Max Weber, vamos já ver o que é que o Max Weber fala, né, ele afirmando que o poder é a relação psicológica estabelecida pelo comando entre dois sujeitos de interesses opostos. Ele entende que não há um poder somente de uma pessoa, tem que ter uma outra pessoa para ter aquele contraponto, certo? Para ter aquele contraponto e construir essa relação, esse poder e essa possível norma que vem necessariamente regular isso aqui. Então, para Carnelucci, ele entende que é uma relação psicológica, ou seja, de comando, de possível dominação, né, entre duas pessoas necessariamente, né? Ele entende que é difícil, logicamente, conceituar, né? Logicamente, isso é claro, né? Mas ele entende que tem que ter, no mínimo, duas pessoas para que esse poder surja, para que essa norma surja, né? Nós estamos discutindo, pessoal, apenas alguns posicionamentos para reforçar as nossas discussões que estamos aí fazendo. Deixa-me ver, antes de chegar, assim, vou falar de Max Weber, tá? Max Weber, ele acrescenta que o poder surge necessariamente de um contrato, tá? De um contrato, afirmando que o poder significa toda probabilidade de impor a própria vontade numa relação social, mesmo contra resistência, seja qual for o fundamento dessa probabilidade. Então, ele entende que há um contrato firmado e, a partir daí, pessoas, evidentemente, com essa autorização, iriam impor essa vontade. E a gente vai compreender isso da seguinte forma, pessoal. A gente analisa em teoria geral do Estado, vocês não têm essa disciplina, mas eu sou professor dela também, já ministrando.
Hoje a internet não está nos ajudando. O que eu estou falando é exatamente de Max Weber. Max Weber. Vê se aparece Max Weber. Mas vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, pessoal? E estão vendo também aí? É mais uma apresentaçãozinha do nossa lousa sobre... agora sim, beleza. Beleza, pessoal. Foi mal aí. Beleza? Então, assim, Max Weber, né? O que diz Max Weber, né? Ele diz exatamente que o poder surge de um contrato, necessariamente de um contrato, certo? Ele afirma que esse poder significa toda a probabilidade de impor a própria vontade em uma relação social, mesmo contra resistência, seja qual for o fundamento dessa probabilidade, né? Então, há uma imposição da vontade. Para que a gente possa melhor compreender Max Weber, a gente analisa a teoria geral do Estado. Como é que se constitui o Estado, propriamente dito, determina a sua relação de poder, né? Relação de poder. Você pode dizer o seguinte, pessoal, volto já aqui, certo? Só, eu fechei aqui a apresentação. Vamos só compreender, certo? Como é que regula essa situação, certo? Por exemplo, nós sabemos que há no executivo do nosso país, municipal, estadual e federal, há representante maior, prefeito, governador e presidente, que ganharam pela maioria, mas uma parte da população não defende as suas políticas. Não vou falar nem ideologia, as suas políticas, não é verdade? Sabemos disso. Estão me ouvindo, né, pessoal? Defende a sua política. Então, há pessoas que não concordam. Nós sabemos disso, né? No entanto, esse prefeito, governador e presidente, ele governa para todos, tá? E, para isso, existe, pessoal, as políticas de Estado e as políticas de governo. As políticas de Estado são de longo prazo, quase sempre estão vinculadas à Constituição. E existem as políticas de governo que é apresentado no plano de governo que o prefeito apresenta, um plano de governo. Olha, eu pretendo fazer A, B, C. Vocês sabem disso, né? O governador, olha, esse é meu plano de governo, vou fazer A, B, C. O presidente, olha, eu vou governar assim, assim, A, B, C. Esse é o plano de governo. E o que acontece? Por isso que candidato ao ganha, porque a maioria do geral do Estado, o que se firma, pelo menos subliminarmente, é um chamado contrato social, um contrato de compromisso entre a maioria da população e aquele plano de governo. E aí ele executa esse plano de governo. É isso que ocorre, certo? Então, no que pese a minoria que não concorda, não é assim. O plano de governo esse contrato foi firmado. É isso que Max Weber fala exatamente há uma possível imposição, mas dentro dessa perspectiva de se firmar um contrato, porque a maioria aceitou esse contrato. Há um contrato de compromisso e de social entre a maioria da população e aquele plano de governo. Plano de governo, tá? Prefeito, governador e presidente. Você não concorda com o prefeito, com o governador e com o presidente? Trabalhe a maioria para refazer esse contrato daqui a 4 anos. Simples. Simples. Você não concorda, a população, digamos hipoteticamente, não concorda com o plano de governo do prefeito, do governador ou do presidente do nosso país, você tem a chance de aprovar um novo plano de governo daqui a 4 anos, de 4 em 4 anos. Simples. Simples. Só para a gente entender um pouco da teoria geral
TGE, tanto no que diz respeito ao plano de governo, políticas de Estado são aquelas políticas estruturantes do país. Elas estão previstas na nossa Constituição, certo? Então, por exemplo, uma política de Estado que não deveria ser interrompida, era comum nos países, nos governos, é o seguinte: você vai construir a Transamazônica. A Transamazônica, a título de exemplo, é uma política de Estado, que vai desenvolver a região, vai possibilitar o escoamento da produção, vai possibilitar bem-estar para a população, vai possibilitar a riqueza da população e das empresas privadas que vão pagar tributos para o Estado, então, vir e proporcionar o bem-estar social à população, em linhas gerais. Vocês me ouviram, pessoal? Certo? Então, só fazer esse contraponto aí entre política de Estado e política de governo, e é isso que o Max Weber nos traz dentro dessa perspectiva que eu falei para vocês, certo? E aí, se vocês estão vendo aí a telinha aí com Max Weber, que fala dessa questão do teoria geral sobre essa questão, o poder tem essa perspectiva de surgir dentro dessa situação, certo? Vocês estão vendo aí, pessoal? E aí, pessoal, a gente chega aqui em Hans Kelsen. Hans Kelsen. Eu já falei demais para vocês de Hans Kelsen, na sua teoria pura do direito, né? É o austríaco Hans Kelsen, normativista, ele acreditava que a norma jurídica deve ter um princípio legal, que deve coagir, falei demais para você, coagir a pessoa. Essa fundamentação é necessária, pois as pessoas se sentiriam intimidadas a infringir a norma. Uma possível sanção, coação, vai fazer com que o impeça, iniba a prática de um ato negativo. Isso é o Hans Kelsen, na sua teoria pura do direito. Tá? E o Hans Kelsen, eu trago aqui para vocês duas bem interessantes, né? Está em espanhol, mas é tranquilo, né? Dentro dessa sua teoria pura do direito, a finalidade é eliminar, né, as ideias políticas do direito, criar uma teoria que estude a norma jurídica, né? Então, essa teoria pura do direito, ela se refere ao positivismo, o positivismo jurídico, propriamente dito, né? Então, ele traz exatamente essa pirâmide de Kelsen, né? Nós temos todo um positivismo jurídico aqui, certo? Positivismo jurídico que nasce das normas inferiores, resoluções, decretos, lei e a Constituição, que é a maior de todas. Então, que todos devem cumprir de forma obrigatória dentro da teoria pura do direito, porque o nosso sistema é eminentemente positivista, né? E uma outra pirâmide de Kelsen, né, que trata exatamente dessa mesma perspectiva. A norma superior é a Constituição Federal, positivada, escrita, onde todo o conjunto normativo aqui traz normas coercitivas em algumas normas, e deveria impedir a prática de ato negativo. Tipo, toda essa norma impeditiva, por exemplo, impediria que vocês, hipoteticamente, como administradores de empresa, praticassem um ato que fosse prejudicar terceiros ou o próprio Estado, né? Não recolhimentos de tributos, não pagamento dos direitos aos seus empregados colaboradores. Então, por ter uma imposição, uma norma, evidentemente levaria a essa possibilidade de não prática do ato negativo. No entanto, nós temos que ter muito cuidado que essa teoria pura do direito, ela foi utilizada, pessoal, de forma extrema, por exemplo, pelo nazismo, certo? Quando ele entende que essa norma deveria vir disso, foi distorcida, lógico, deveria ser impositiva, uma norma escrita positiva, porque o Estado aqui era o detentor de saber o que era melhor ou pior para a população. Então, essa teoria pura do direito no sentido do positivismo, de ter tudo escrito, dessa norma cogente que impõe a não prática de ato,
ela foi muito utilizada, inclusive, pelo nazismo, dentro dessa perspectiva de ser impositiva, de coagir a população, e a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que eu uso um meio termo entre, evidentemente, a teoria de Hans Kelsen e, claro, a teoria de Michel Foucault, né? Exatamente por causa dessa particularidade que pode levar a um ato extremo e autoritário que não é inaceitável, propriamente dito, né? E Michel Foucault, que eu cito muito para vocês, né? Ele diz para a gente, né? Michel Foucault, né? Ele diz para a gente que a relação entre poder e direito é desenhada pela própria realidade social. Realidade social. O direito é canal de dominação. Olha só, dominação. O direito é canal de dominação e sujeição. E olha só o que ele parte dizendo. E não obediência às regras estatais, devendo ser observado nas pequenas relações sociais. Aí é o ponto que eu venho dizendo para vocês, para melhor compreender, que eu sou crítico da teoria de Foucault dentro dessa perspectiva, que a norma surge, evidentemente, de um possível meio social, da sociedade, de uma instabilidade. Ok, beleza. O direito vem para pacificar. Beleza, show de bola. Só que quando ele trata que ela pode ser um canal de dominação, pessoal, e sujeição, e não obediência às regras estatais, aí a gente estaria usando e poderia levar um possível Estado dominador, um possível Estado ditatorial. E eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, um dos países aqui da América Latina, Venezuela. Conheço aqui em Juazeiro pessoas que são da Venezuela, vieram de lá, e elas realmente têm posicionamento extremamente crítico quanto ao governo de lá, da Venezuela, certo? Isso é público, não há nenhuma restrição. O que é o governo da Venezuela, pessoal? Vocês não acham que surgiu exatamente de um possível de uma possível revolução social, uma possível revolução social esquerdista, certo? Comunista, olha só, surgiu de um possível fim interessante social, de um meio social, certo? De um possível meio social comunista, esquerdista, e o que passou a acontecer? Passou a usar desse meio social como dominação, sujeição, certo? E não obediência, pelo menos aos princípios constitucionais, mas ditando as regras propriamente ditas. Exemplo clássico. Exemplo clássico e verídico. E verídico que vocês sabem. Podem contrapor, discordar, será um prazer. Mas a realidade do que acontece com aquele povo sofrido, e tenho conhecidos aqui em Juazeiro, que moram aqui, e veio uma pessoa, depois trouxe a mãe, trouxe a irmã, bem recebido no nosso país, você sabe que o nosso país é um país acolhedor, há trabalho para todos aqui, para quem quer trabalhar, tá? Para quem quer trabalhar, inclusive é professor de espanhol aqui em Juazeiro, fiz curso com ele, por causa de uns cursos que eu faço fora do país, certo? Então, essa é a minha crítica a Michel Foucault. Essa é a minha crítica a Michel Foucault. Uma parte eu acho interessante, tenho críticas a Hans Kelsen? Tenho, quanto à possível utilização como dominação estatal, sou contra. Mas as ideias me parecem interessantes, de uma possível coerção para inibir determinado ato. Então, unindo essas duas possibilidades, eu interpreto como sendo um legalista com tendências justnaturalistas. Eu não julgo o positivismo. O positivismo é a norma escrita, imposta. Só existe um direito se ele estiver escrito. O que é o justnaturalismo, o direito natural humano, não precisa estar escrito que eu tenho direito à vida, não precisa estar escrito que eu tenho direito à liberdade, não precisa estar escrito que eu tenho direito à liberdade de expressão e escrever o que eu quiser, desde que não denigre alguém,
desde que não impute, ou seja, coloque, acuse alguém da prática de um ato que ela não praticou, porque existem ações judiciais para me coagir, e eu não posso ser cerceado do meu direito de livre expressão nas redes sociais, etc. Tal. Meu posicionamento. Tá? Com propriedade. Fundamentei para poder dizer, evidentemente, para vocês, dentro de uma perspectiva de direito, dentro de uma perspectiva legal. Não estou falando em ideologia. Estou falando legalmente, porque, inclusive, está previsto na nossa Constituição Federal de 88, está previsto, evidentemente, nas normas de direitos humanos internacionais, né, da ONU, etc. Então, dentro dessa perspectiva, nós temos essas duas críticas dentro desse. E aí surge aqui um mapazinho mental, que eu também sou crítico dele, certo? Onde Foucault, isso aqui evidentemente é Foucault, que diz que o poder não exerce simplesmente um nível social sobre o outro, e sim, está presente em todos os níveis da sociedade. O poder não é algo que eu possuo, senão ele se expressa pelos atos praticados, pela ação, possivelmente uma ação revolucionária, tem que ter cuidado. Espera aí, aumentou demais aqui. Esse teclado aqui Pessoal, isso todas são as aulas que eu dou, inclusive, acho que vocês estão vendo, de direito tributário, tem aqui. Então, partindo para cá, o poder não é uma coisa, não é uma coisa propriamente dita, mas sim uma relação, há uma relação de poder. Relação implica algumas pessoas, né? Essas relações de poder implicam num discurso e um sistema de ideia, certo? O qual pode levar a possíveis resistências, certo? Então, onde há poder, há também resistência. Isso aí bateu como que pesado no que eu penso, porque não necessariamente a gente deve levar isso aí para o lado extremo, mas resistência no sentido de que uma possível contraposição. Eu não gosto dessa palavra resistência, estou logo dizendo, mas é meu posicionamento. Eu acho que, evidentemente, nós já discutimos, o poder ele surge necessariamente de duas contraposições, duas ideias contrárias, onde um quer algo e o outro também quer algo, e a partir daí, evidentemente, há essa construção desse poder que vai levar, claro, a um surgimento de uma norma para pacificar. Tá? Oi, Matheus, fala, meu querido. Professor, assim, uma dúvida. Um exemplo aqui que eu vou dar. Uma pessoa, vamos supor, ele compra um determinado produto na loja. E aquele produto dá defeito, assim, não dá nem um mês de uso. Aquele produto dá defeito e ele vai reclamar na loja. Ele está no seu direito, porque nem começou ainda a pagar o produto e ele já deu defeito. Mas a loja não troca. Não diz, não, a gente não tem nada a ver com isso. Mesmo ele estando no direito dele. Que penalidade, vamos supor, essa loja pode ter? Assim, será que ela tem uma penalidade assim por ela não querer trocar, assim, porque o consumidor está no seu direito? A penalidade que ela poderá ter é ser obrigada a restituir o valor ou substituir o produto. Nós temos aí um possível vício oculto. O vício oculto é a relação de consumo. O vício oculto, ele começa os prazos a partir do momento que você descobre o vício oculto e toda loja, Matheus, meus administradores e minhas administradoras, toda loja vai dar uma de doida. Vamos para o popular, Matheus. Vai dar uma de doida para ver se cola. Não.
prazo especial e ela vai ser obrigada, doutor e doutor. Obrigada. Ou trocar o produto ou ressarcir o valor. E possivelmente o valor em dobro, a chamada repetição de indébito, dependendo da perspectiva. Tá? E dependendo do abalo propriamente dito, você pode até ver um possível dano moral. E se você utilizar o celular para trabalhar, comprovando, existe um dano material que prejudicou patrimonialmente a sua pessoa ou a sua empresa. Entende? Então, claro, os danos têm que ser analisados. Mas, troca do produto ou restituição é praticamente garantido. Desde que fique comprovado necessariamente que há um vício, há um problema, um defeito no produto, logicamente, né? Se eu pego meu celular aqui e jogo, eu vou nem fazer assim brincando, um pouco o bicho cai, e jogo no chão e quebra tudo e está comprovado que quebrou, lógico, né, Matheus? Isso é lógico, né? Mas tem essa situação, viu, Matheus? Então é possível. Pessoal, mais alguma colocação aí sobre relações de poder? A gente discutiu muitas coisas, certo? A ideia é que presencial, dia 31 é terça-feira, no primeiro horário, às 8 horas, vamos falar de interpretação do direito, leis de introdução ao direito, que é uma lei de direito internacional, podemos debater um pouco mais sobre relações de poder, presencial com híbrido, quem for presencial, tá? E a gente vai discutindo aí. Pessoal, mais alguma colocação aí? Nós estamos cansados. E aí, meus queridos, que podemos mais discutir, debater? Pessoal, não, vocês não discordam do que eu falo. Eu fico, às vezes, tão perturbado. Discordem de mim. Professor, eu não concordo com o senhor, não. Por quê? Por causa disso. Eita. Estou brincando, pessoal. Maria Luísa, show, Maria. Pessoal, então, o 11h15, eu acho que está tranquilo, pessoal, por hoje. Se quiser, eu posso adiantar o conteúdo. Senão, na terça, nós estamos bem no nosso programa, no nosso conteúdo programático, dentro da nossa regularidade. Pessoal, só agradecer. Deixa eu só parar aqui, agradecer a vocês, não vou parar aqui a gravação.